Você já parou para pensar que talvez existam outras metodologias para estudar a mesma coisa que você precisa para passar no seu vestibular de uma maneira muito mais eficiente, te economizando muito mais tempo? No vídeo de hoje vamos falar sobre mapas mentais. Ei, você aí. Você já clicou aqui embaixo? Já se inscreveu no nosso canal? Já apertou esse sininho? Então vamos embora! Fala galerinha do Papo de Vestibular, bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a técnica de estudo, a metodologia de mapas mentais. Mas antes de mostrar para vocês o conceito de mapa mental e antes de te ensinar a fazer o seu próprio, eu preciso falar para vocês 3 motivos pelos quais você poderia utilizar essa metodologia na sua caminhada de estudos até o vestibular. E o primeiro motivo para você utilizar o mapa mental como a sua metodologia de estudos é que essa é uma técnica de estudos que mais se aproxima da forma como o seu cérebro absorve as informações, guarda os novos conteúdos que você aprende no seu dia. Como assim, professor? O nosso cérebro ele não consegue decorar uma informação ou aprender uma informação nova da maneira linear como normalmente a gente organiza os nossos resumos. O nosso cérebro ele absorve novas informações de maneira agrupada e associativa. Vou te explicar. Exemplo, você conhece uma pessoa nova e você quer decorar, você quer lembrar o nome dela. Então vamos supor que ela se chame Ronaldo, por exemplo. E o que o seu cérebro automaticamente vai fazer? Você atrela aquela nova imagem, aquela nova pessoa, algo que você já conhece no seu cérebro. Por exemplo, se você gosta muito de futebol, o jogador, o Ronaldo Fenômeno. Então você vai atrelar aquela nova imagem daquela pessoa ao Ronaldo Fenômeno. Então todas as vezes que você vê essa pessoa novamente no seu dia a dia, primeiro o seu cérebro vai buscar a imagem dessa pessoa, vai associar a imagem do jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, você vai lembrar do nome e daí você vai chamar ela de Ronaldo. Então essa é a forma como o seu cérebro absorve os novos conteúdos de maneira geral. Ela vai associar imagens e buscar com o que você já conhece naquele grupo de informações que você já tem no seu cérebro. E os mapas mentais, eles funcionam mais ou menos assim, de maneira de informações agrupadas, palavras-chave, imagens associativas. Isso a gente vai ver mais à frente desse vídeo de hoje. E o segundo motivo que justifica a utilização dos mapas mentais como a sua metodologia de estudo é a forma como ela é estruturada, por palavras-chave, por pequenas frases, pequenos grupos de palavras. Isso vai te agilizar na hora de você estudar, isso exclui aqueles textos gigantescos que não facilitam em nada na hora do seu estudo. E o terceiro, dentre vários motivos que justificam a utilização dos mapas mentais, é que já que ele trabalha da maneira mais próxima como o seu cérebro absorve, já que ele trabalha com palavras-chave, não tem mais aqueles resumos gigantescos, consequentemente, estudar por mapas mentais te facilita muito na hora das suas revisões para o vestibular. Aquele momento que está chegando próximo do vestibular, que você precisa revisitar suas matérias, olhar para realmente fixar aquele conteúdo e relembrar. Quando você pega mapas mentais, isso vai te agilizar muito com você batendo o olho no seu mapa mental que você organizou. Rapidamente você vai lembrar das matérias que você estudou. Isso vai fazer com que você ganhe muito tempo na hora de fazer as revisões para o seu vestibular. Esses então são os 3 motivos que eu trouxe aqui, pessoal, para justificar a utilização dessa metodologia. Então vamos entrar na parte do conceito. O que é realmente o mapa mental? O mapa mental ele é realizado da seguinte forma: ele tem um tema dentro de uma grande área. Por exemplo, vamos falar sobre ditadura militar no Brasil. A grande área história, o tema ditadura militar, e esse tema vai ser o núcleo do nosso resumo. Então, palavras-chave, ditadura militar. Dentro desse núcleo você vai fazer algum desenho que te remete ao tema, ao significado de ditadura militar do Brasil, que é o tema que a gente vai estudar. A partir desse núcleo, você vai abrir para subtemas ou subnúcleos, ou seja, que são temas que são importantes serem estudados dentro da ditadura militar no Brasil. Podemos dividir, por exemplo, entre contexto histórico, economia, presidentes. Então, todos esses podem ser os subtemas que você escolhe para colocar em volta do seu núcleo. E cada subtema também vai ter uma nova imagem que vai remeter àquele subtema. E a partir desses subtemas, então, você vai ter mais características, pequenas frases que vai remeter a cada um daqueles subtemas, pequenas explicações, palavras-chave para explicar o conceito daquele subtema. Então é muito simples, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora na prática como eu montei
o meu mapa mental sobre a ditadura militar para te ensinar também a montar o seu próprio mapa mental, e daí você vai utilizar em qualquer matéria, em qualquer tema que você vai estudar para o seu vestibular. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso núcleo, que eu disse para vocês, ditadura militar. Nós temos aqui o nosso desenho, esse desenho horroroso, pelo amor de Deus, isso daqui é uma arma, tá? Dá uma legenda aqui para vocês, que vai remeter ao nosso núcleo, ao nosso tema principal, que é a ditadura militar. Então, a partir de agora, a gente vai fazer nossos subtemas ou subtópicos em volta do nosso núcleo. Como vocês observaram então nesses desenhos lindos, maravilhosos, pessoal, a gente tem aqui, escolhi colocar como subnúcleos os presidentes que passaram pela ditadura militar no país. Temos o Castelo Branco, aí eu desenhei um castelo lindo e maravilhoso. Aqui dentro você pode colocar também a data, que foi o Castelo Branco, de 1964 a 67, aqui dentro. Aqui temos o Costa e Silva, eu fiz uma costa de um cara bombado, uma coisa mais ridícula do planeta, por favor não deem risada. Aqui o Médici, eu coloquei um doutor para lembrar, né, Médici me lembra médico. Geisel, eu desenhei um gás aqui, coisa mais horrorosa do mundo. E Figueiredo, eu tentei desenhar aqui uma árvore, tá? E outra coisa que vocês podem colocar também é o número 5 aqui. O que seria esse número 5? Para você lembrar que você tem 5 subtemas, 5 subnúcleos em volta do núcleo de ditadura militar no Brasil. Quando você estiver estudando, às vezes você lembra de 3 ou 4, você fala, poxa, tem mais 2 ou 1 ou 2 que eu preciso lembrar, porque eu sei que eram 5 subtemas. E além disso, pessoal, agora vocês podem colocar, não vou colocar aqui porque não vai caber nessa folha, mas características sobre cada um desses subtemas. E aqui é o seguinte, você vai colocar, por exemplo, palavras-chave, você vai colocar pequenas frases, coisas que vão ajudar você no seu resumo. Por exemplo, o Castelo Branco, a gente pode colocar aqui um discurso provisório. O que foi isso? O Castelo Branco ele entra no poder falando que a ditadura militar no país iria ficar apenas poucos anos até retomar a ordem do país. Entretanto, ele foi um dos responsáveis por fazer o ato institucional número 2, que aumenta a repressão e faz o bipartidarismo. Tinham 2 partidos na época do bipartidarismo, a Arena e o MDB. Então, você pode colocar esses tópicos em cada um deles, certo? O Costa e Silva aumenta a repressão, você pode colocar aqui. Você pode colocar também instauração do AI-5. Você pode colocar frente ampla. Percebem que eu estou trabalhando apenas com palavras-chave? É claro que eu preciso estudar a matéria para saber o que significa cada uma dessas palavras-chave. Isso é apenas um resumo. Então, para que vocês entendam, para fechar essa parte aqui, temos o nosso núcleo, temos os nossos subnúcleos, todos eles com os seus desenhos aqui para associar, e aqui temos as nossas palavras-chave que explicam um pouco ou caracterizam algumas coisas que aconteceram nesses determinados períodos. Além disso, você pode colocar aqui também contexto histórico como um subtema, você pode colocar questão econômica, enfim, você pode montar do jeito que você quiser. Mas percebam, pessoal, olha como que o mapa mental ele é muito particular. Uma pessoa que pega o meu mapa mental, às vezes ele não vai associar que esse revólver aqui tem a ver com a ditadura militar, que isso daqui é um botijão de gás que tem a ver com Geisel. Então, vocês têm que, por isso que eu digo que cada mapa mental é muito particular, você não pode pegar um mapa mental pronto de uma outra pessoa. Bom, pessoal, então é isso, bem tranquilo, né? Tirando os meus desenhos esdrúxulos, bem tranquilo fazer o mapa mental, mas antes de terminar esse vídeo, eu vou passar para vocês 4 dicas ou 4 cuidados para quem decidir estudar com mapas mentais. E a primeira dica para você que vai estudar com mapas mentais é: se organize através daquelas pastas pretas que tem aquelas folhas transparentes por dentro que você consegue colocar sua folha sulfite.
fica bem mais fácil, bem mais didático de você organizar os conteúdos. Então pegue só uma pasta, por exemplo, do conteúdo de história e aí você vai colocando dentro, cronologicamente, os seus mapas mentais, uma pasta só para biologia e assim sucessivamente. Essa é uma dica que eu dou para você organizar os seus resumos feitos a partir de mapas mentais. E a segunda dica que você pode realizar logo depois que você terminar de fazer o seu mapa mental sobre determinado conteúdo é fazer alguns exercícios de aprofundamento daquele conteúdo. Por quê? Primeiro, porque você vai fixar ainda mais a matéria que você acabou de estudar realizando aquele mapa mental. E segundo, que se faltar alguma coisa no mapa mental, alguma coisa que você não colocou, imediatamente você vai lá, volta ao seu mapa mental e coloque aquele determinado conteúdo que ainda falta para você completar aquele seu resumo, para aí sim arquivar o seu mapa mental daquela matéria que você estava estudando. E a terceira dica, pessoal, é muito importante, que eu já disse nesse vídeo, é não utilize mapas mentais de outras pessoas. Crie o seu próprio mapa mental, porque é muito particular, os desenhos, a forma como você agrupa, a forma como faz sentido na sua cabeça é muito diferente do que a forma como fez sentido na cabeça de outra pessoa que já montou um mapa mental sobre aquele mesmo tema. Então é importante você montar o seu próprio mapa mental, até porque enquanto você está forçando o seu cérebro a montar o tema, os subtemas, as explicações, isso já é uma forma de estudo também, já é uma forma de absorver aquele tema e colocar no seu cérebro para você nunca mais esquecer. Então não utilize mapas mentais prontos, faça o seu próprio mapa mental. E a quarta e última dica do vídeo de hoje é: não faça mapas mentais no seu computador, faça a punho, mesmo que você desenhe mega mal igual aos meus desenhos, sejam esdrúxulos, mas desde que ele faça sentido para você, desde que a hora que você observe aquele desenho, você relembra do conteúdo, é ótimo. Esse é o intuito, esse é o objetivo. Por quê? Como dizia o professor Pio, quando você faz resumos pelo seu computador, você está armazenando aquele conteúdo na memória do seu computador e não na sua memória. E quando você faz resumos à mão, isso já é uma forma de você estar estudando e você está armazenando aquele conteúdo no seu cérebro, na sua memória e não na memória ali do seu computador. Então a quarta e última dica é: faça o seu próprio mapa mental a punho e não realize ele no seu computador. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a dica que eu dou é: faça um teste pelo menos, pegue uma ou duas matérias que você tem uma prova daqui a alguns dias e estude por mapas mentais e veja se você vai se sentir confortável, se você vai ir bem na matéria, se você vai lembrar facilmente na hora da revisão, se você vai ter facilidade com isso. E se você gostar, você pode começar a utilizar essa metodologia de estudos para estudar assim para o seu vestibular. É uma metodologia que alguns alunos utilizam e que sim tem uma grande eficácia. Pessoal, é isso então. Se você já estuda por mapas mentais, deixa aqui no seu comentário alguma dica a mais. Se você está começando, diz aí para nós o que você está achando. Então é isso, pessoal. Um beijo do professor Bruno Moretti, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até os nossos próximos vídeos.